O título desse estudo que nós trazemos nesta noite é Sobrevivência em Tempo de Crise. Mas eu gostaria de, antes de lermos a palavra de Deus, antes de lermos no livro de Abacuque, capítulo 1, verso 1 ao 17, eu queria mencionar e enfatizar o que o Senhor Jesus deixou para nós, conforme está escrito no Evangelho de São João, capítulo 16, no verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, diante dessa afirmativa tão gloriosa do Senhor Jesus, nós estaremos discorrendo aqui algumas passagens bíblicas, mas à tona de tudo isso, gostaríamos de passar uma mensagem de perseverança, uma mensagem de entusiasmo, de gerenciamento da crise. Conforme nós vamos ver, o mundo passou por muitas dificuldades. A humanidade, desde da inauguração, vamos dizer assim, do pecado, passou a gerenciar crise. E hoje nós evidenciamos uma crise, estamos vivendo uma crise, mas não podemos perder a esperança do Senhor Jesus, que Ele tem preparado para cada um de nós um lugar, e esperançosos nós ansiamos por esse momento. As crises podem ser superadas com sabedoria, fé e ajuda de Deus. A realidade dessas coisas todas, e a palavra de Deus quer mostrar que as crises que enfrentamos na nossa nação hoje e no mundo são resultados do povo decaído. Não resta a menor dúvida, né? A crise espiritual, política e econômica que o mundo enfrenta é consequência do mundo decaído. E Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se nós observarmos aqui, conforme nós vamos ler, aí você pode acompanhar, abrir sua Bíblia, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 17, nós vamos discorrer a leitura aqui, e depois nós vamos ver alguns pontos. A minha versão é a versão na linguagem de hoje. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. O Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. O Senhor diz ao seu povo: olhem as nações em volta de vocês, e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam, mesmo que alguém contasse. Estou atiçando os babilônicos, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Os seus cavalos são mais rápidos do que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos no deserto, e os seus cavaleiros avançam montados. Eles vêm correndo de longe, rápidos como águia, quando se joga sobre o animal a que ela está caçando. Os soldados avançam, ansiosos para conquistar. Conforme avançam, vão espalhando o terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que os grãos de areia da praia. Os soldados babilônicos zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e os conquistam. Depois vão em frente, como o vento que passa, eles
não adoram outro Deus senão a sua própria força. Tu sempre exististe, ó Senhor. O meu santo Deus, tu és imortal. Tu és o nosso protetor. O Senhor, tu escolheste os babilônios e lhes deste forças para nos castigar. Mas como podes tolerar esses traidores, essa gente má? Os teus olhos são puros demais para olhar o mal. Tu não suportas ver as pessoas cometendo maldade. Como é então que ficas calado quando esses malvados matam pessoas que são melhores do que eles? Por que tratas os seres humanos como se fossem peixes, como se fossem animais que não têm chefe? Pois os babilônicos pegam outros povos como os pescadores pegam peixes, como os anzóis e redes pegam os povos e arrastam para a terra. Aí se alegram e ficam contentes. Oferecem sacrifícios às redes e apresentam oferta aos anzóis, pois é por causa deles que os pescadores ficam ricos e têm muito o que comer. Será que os babilônios nunca deixarão de lutar? E sem dó nem piedade continuarão a matar os povos? Diante dessa narrativa do profeta, que profetizou em Judá, entre os assírios, em Nínive, e a invasão de Jerusalém pelos babilônios, por volta final do século V, a início do século VI, esse livro deste profeta, ele trava um diálogo entre ele e Deus. Então Abacuque queria saber por que Deus não fazia algo a respeito da iniquidade que predominava em Judá. Aí Deus lhe responde, né? Então que enviaria os babilônios para castigar Judá. E aí ele fica mais intrigado ainda. Essa resposta deixou o profeta ainda mais confuso. Por que Deus castigaria o seu povo através de uma nação mais ímpia do que ele? Aí no fim Abacuque aprende a confiar em Deus e a viver pela fé de maneira como Deus o requer, independentemente das circunstâncias. Então, a nossa palavra para hoje, independentemente das circunstâncias, Deus nos quer ativos e perseverantes, caminhando de acordo com aquilo que Ele quer. A crise como uma realidade. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou um mundo e nele colocou o homem para cuidar da criação e com ela habitar. Adão recebeu tudo do Criador e a missão de governar a terra e cultivar o solo. Aí por um período de tempo, nós sabemos quanto tempo isso durou, Adão e Eva viveram sem crise, em harmonia, governando o mundo. Todavia Adão e Eva caíram na tentação do diabo, desobedecendo a ordem de Deus. Com o pecado veio o juízo divino sobre Adão. Eva e a serpente, e a terra sofreu então intensamente. O pecado deformou a raça humana. Conforme lá Gênesis capítulo 3, verso 17, o pecado fez com que o mundo viesse experimentar as diferentes crises que temos visto até os dias de hoje. Foi no seu relacionamento lá com a sua esposa, Eva, e Adão culpou a Deus então, né? E a mulher pelo seu erro. E ele quis se esquivar. Em meio às crises, sejam elas de diferente ordem, temos a tendência de sempre culpar alguém. Então, a crise acontece, os efeitos são
notórios, mas o homem sempre procura esquivar, sempre procura arrumar alguma saída. Com a queda, então, a sociedade sofreu. Vieram os males, as crises que assolam a terra até hoje. Os dias atuais, a apostasia tornou-se universal. Hoje parece não haver mais limites ao adultério, à imoralidade, à corrupção. O homem está cada dia mais distante de Deus e cometendo toda sorte de torpeza. Nessa geração de hoje se assemelha muito com a geração que antecederam tudo isso. Noé estava vivendo uma época em que Deus estava no controle de tudo e o dia do Senhor viria. E nós sabemos o que aconteceu. A sociedade corrupta e perversa, mas não pertencemos a este mundo. Por isso não podemos nos conformar com a maneira de pensar e agir, conforme Paulo também nos exorta lá na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2. Não podemos nos conformar com a maneira de pensar e agir do mundo. Temos que ser diferentes. O papel nosso como seguidores de Cristo, eu acho que mais do que nunca nós temos essa missão de aconselhar, de ser um modelo de vida para essa gente que estão desesperados. Essa crise que nós vivemos e evidenciamos, principalmente com esse fato aí da Covid. E é interessante, né, que se a gente for analisar friamente, Adão e Eva tentaram igualar-se a Deus e determinar seus próprios padrões de conduta, conforme lá no livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 22. O ser humano, através da queda, tornou-se até certo ponto independente de Deus, né, que ele quis. Porque quando Deus falou, Adão, tal, ele quis se esquivar. E Deus, olhando, vendo, começou, e o próprio Adão começou a fazer o julgamento entre o bem e o mal já, né? Era o discernimento humano, imperfeito, pervertido, e nós muitas vezes queremos decidir sobre o bem e sobre o mal. E essas coisas nunca foi da vontade de Deus. Eu creio que quando Deus criou toda essa vastidão de que é o mundo, e colocou ali Adão como governador, como uma pessoa que teria a condição de manejar, de ser o mordomo de tudo aquilo ali, né? E nós, como confessamos a Cristo como Senhor, precisamos nos espelhar nessas crises no passado, para que nós pudéssemos hoje gerenciar aquilo que está ao nosso alcance. A crise como a consequência do pecado. A crise que estava anteriormente, antes do dilúvio, depois da queda, o pecado se alastrou pela raça humana como um vírus letal. Porém, o mundo ainda não vivia o caos, conforme as Escrituras nos afirmam. Não havia fome e saúde, e a saúde do homem era tanto que o homem vivia 1000 anos, não é verdade? Ainda as pragas não haviam proliferado, então o homem ainda tinha uma vida elevada.
embora houvesse provisão, saúde, expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus e entregue a toda sorte de torpeza. A terra encontrava-se corrompida e cheia de violência. E muitos erradamente acreditavam e acreditam que a violência é consequência das coisas atuais. A violência é consequência do pecado e da dureza de coração do homem, que vive longe do Criador. E nós não queremos também desmistificar aqui a pobreza, as necessidades, a carência que o mundo vive hoje, né? Deus, ele é santo e não tolera o pecado. Deus, eu fico pensando, tentando mais uma vez melhorar a qualidade de vida do homem, né? Deus, ele não se cansa conosco, né? Então eu fico pensando, conjecturando aqui como ser humano. Eu falei assim, não, eu vou dar mais uma. Aí provocou, chamou Noé, vai fazendo essa arca aí, e as pessoas vão credibilizando a mim. E a palavra de Deus é muito clara e mostra que nada aconteceu. Ainda pelo contrário, criticaram, né? Esse velho caduco fazendo esse negócio aí que ele está louco. Então, houve o dilúvio, aconteceu toda a matança, vamos dizer assim, né? A terra foi sucumbida pelas águas. Aí uma nova condição no mundo se movimentou e apareceu. E mais uma vez aconteceu a essência do pecado, né? Aí agora, com os integrantes da própria família de Noé, que viu toda a majestade, viu toda a aproximação de Deus com Noé, a provisão, foram guardados, sobraram somente a família de Noé. Aí plantaram a vinha, Noé tomou do vinho, se embriagou, aí o filho foi lá, mostrou a nudez do pai. E mais uma vez, a crise da sociedade pós-dilúvio. Noé repovoou a terra, porém o homem continuou com a semente do pecado em seu coração. Não demorou muito para a crueldade adentrar na casa do próprio Noé. Os homens se estabeleceram na antiga planície lá da Suméria, e não demorou muito para iniciar a construção de uma torre. Passou aquela crise, aí os homens já se evoluíram, se multiplicaram, aí agora já queriam saber mais do que Deus, mais uma vez. Aí queriam iniciar a construção de uma torre. Essa era um monumento para engrandecimento do homem. Era a busca pelo poder. E muitos hoje tentam construir essas coisas, né, meus irmãos? Estão construindo monumentos para si. Casas, carros importados, joias, roupas de grife, mas não ajudam aqueles que estão necessitados. Então a discrepância do homem esteve sempre presente. O homem, por mais que ele evolua em determinados aspectos, em outro ele fica, digamos assim, na pré-história. As crises no tempo de Jesus. Jesus lá nasceu na terra de Israel, em uma região conhecida como Palestina, veio ao mundo em um tempo em que o Império Romano dominava Israel, todos conhecemos a história, a tensão política e a instabilidade social eram grandes, e ele se veio naquele meio, né? Era um tempo de crise política, social, moral e espiritual. Mas em meio às crises, a luz raiou, dissipando as trevas e trazendo esperança para a humanidade.
Nos dias de Jesus havia muitos pobres e necessitados. Por isso o mestre ensinava que era preciso cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Não adiantava dizer que eram filhos de Abraão, caso não desfizesse o jugo do oprimido e repartisse o pão com o faminto. Isso nos faz lembrar a fé sem obras. Lá na carta de Tiago, capítulo 2, verso 15, 16 e 17. A crise, ela estabelece muitas coisas. E nós temos visto aqui, né, nesse momento, no Brasil, de certa parte, comoveu o coração das pessoas. Muitas pessoas se ajudando, grupos se movimentando, para que aqueles menos favorecidos, aquelas pessoas que sofreram e sofrem com a crise, sejam atendidos. Então eu creio que a sobrevivência em tempos de crise é realmente parecido com isso. Se não for isso, em meio à crise que podemos ver o quanto as pessoas são generosas. A generosidade aliada à comunhão fazia com que muitos fossem atraídos a Jesus Cristo, contribuindo para o crescimento da igreja. A gente observa ali Atos dos Apóstolos, cumpriu essa maneira de ser. A crise existia, muitas pessoas morreram, muitas vítimas foram feitas pelo avanço do Evangelho, mas mesmo assim muitas pessoas, e muitas e milhares, né, aceitaram a Jesus a caminhar, apesar da crise que era tremenda. Acho que uma das maiores crises que abalou a sociedade foi onde a igreja mais cresceu, né? A crise é uma consequência do pecado. A maldade e a violência são frutos de toda essa caracterização do pecado, né? Porque se a gente observar, aí as autoridades são ferrenhas, elas utilizam do mecanismo da lei para fazer-se valer da sua autoridade. Noé deve ser honrado por a sua constante fidelidade. Ele trabalhou durante anos na construção da arca e foi criticado. Eu creio que as pessoas todas que chegavam ali, todas lançavam uma palavra de desalento, uma palavra de desestímulo, né? Mas ele foi vencedor. Ele conseguiu o seu intento. Deus se utilizou daquele homem para que mostrasse à humanidade e à posteridade, porque nós hoje fazemos menção daquele momento em que o mundo viveu. A palavra é clara que viviam-se como se fosse nos dias de hoje, casando e dando-se para casamento, comendo, bebendo, estavam alegres, fazendo festa, mas estavam desgarrados sem Deus dos seus corações. E aqui nós entramos na parte que nós lemos aqui. Israel enfrentou uma terrível crise política depois da morte de Salomão. Raboão, o filho sucessor, pede conselhos aos anciões, mas ignora a orientação dos anciões e vai para os conselhos dos seus amigos. Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si, não para o seu povo. Os resultados foram piores possíveis. A nação foi dividida, afastando o povo de Deus. Essa divisão perdurou por muito tempo, trazendo dor e sofrimento para todos. E atualmente o Brasil está enfrentando uma crise sem precedentes política, que a gente tem observado,
tem sido destaque em toda a mídia mundial, jornais do mundo, e a cada dia a gente observa um novo escândalo, né? Cada dia aparece um escândalo novo. Parece um câncer que não tem. Quando a gente pensa que está terminando um escândalo, começa outro. E se levanta outro. E governador, e prefeito, e não sei quem fazendo. Apesar de toda a perseguição, apesar de toda a mídia estar focado em tudo isso, mas as pessoas parece que perderam o temor total mesmo, né? Eu estava vendo ali, esses dias ali, o camarada lá, um governador aí, apesar de todo o foco que está sendo em cima ali, o camarada fez não sei quantas calcatruas, não sei quantos milhões, bilhões roubando e desviando verba. Como igreja do Senhor, temos que orar em favor da nossa nação e lutar contra toda forma de corrupção, pois temos um Deus que é santo e que abomina tal condição. E quando nós escolhemos de forma errada os nossos governantes, uma pessoa para nos representar, a injustiça e os problemas se alastram, como aconteceram no tempo lá de Israel, quando o rei era seguidor da palavra de Deus, o povo ia bem. Quando ele se desviava, a nação ia mal, o povo sofria. E hoje não é diferente, né, meus irmãos? A crise econômica, muitos países já enfrentaram diferentes situações. As Escrituras nós encontramos aí no livro de Gênesis a extraordinária crise de alimentos por qual passou a terra lá. E Deus levantou José. Deus deu a José a interpretação dos sonhos e com o sonho foi amenizando a fome que era total. José recebeu de Deus sabedoria para administrar os tempos de crise. E a crise foi muito intensa, né? A Bíblia nos relata isso. E hoje nós estamos vivendo uma crise no Brasil. A crise econômica, a crise política. O Brasil está submergido em todas essas crises, né? Econômica, política, social e por aí afora. O profeta Abacuque, ele questionou a Deus a respeito da crise que seu povo estava enfrentando. E o profeta estava numa sociedade, eu vejo assim, parecida com a nossa, não é verdade? Igual a nossa. E ele desejava algumas respostas de Deus. E muitas vezes, como Abacuque, diante do caos, também nós perguntamos, por que, Senhor? Deus não tolera o pecado? E como é que ele permite? E até ele faz e permite uma nação mais ímpia do que nós aqui, está aplicando a lei em cima de nós, né? E ele ficou perturbado, né? Ao ver que os ímpios prosperavam e os justos iam mal. E Deus ouviu o questionamento do profeta. E ele ouve e responde também às nossas perguntas, os nossos questionamentos, meus irmãos. O mesmo Deus de Abacuque, que Abacuque estava fazendo aquele diálogo com Deus, ele está conosco hoje. E nós, como povo de Deus, temos que ter a coerência e a versatilidade, vamos dizer assim, de resistir e sobreviver em tempo de crise.
Ele questiona Deus, mas ele era um homem de fé. As suas indagações não eram resultado de dúvida ou de incredulidade. Ele confiava em Deus, que poderia suprir as suas necessidades. E ele vai falando lá no verso 3, no verso 17, ele confiava que Deus poderia suprir as necessidades do seu povo, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo fruto na vide. Mesmo que não houvesse provisão, ele continuaria confiando na fidelidade do Senhor. Confiar em Deus em tempos de abundância é relativamente fácil. Difícil é continuar confiando na provisão em meio à escassez. A crise que a nossa nação está enfrentando, nós poderíamos atribuir que é essencialmente, espiritual, política e econômica. O profeta viveu na época, mas apesar de toda a superficialidade da religião, o profeta ainda estava firme. Ele cria nas providências de Deus. Ele sabia que Deus entraria com a providência. E essa é a esperança que nós queremos ressaltar nessa noite. Você que nos ouve, você que não está aqui conosco, mas que apesar de toda a crise que nós evidenciamos, apesar de todas as circunstâncias em que nós estamos inseridos, Deus ainda tem prazer em nos ajudar. O mesmo Deus do profeta Abacuque, que ensinou o profeta e mostrou ao profeta, que demonstrou fé, assim também nós devemos demonstrar a nossa fé, porque Deus é o mesmo, e jamais Deus teria prazer em prejudicar alguém, em maltratar alguém. O nosso Deus é longânimo, o nosso Deus é amor, o nosso Deus é poderoso. Então, que a crise que nós estamos vivendo possa reverter em bênçãos para nós. Que muitas das vezes a crise que nós evidenciamos, ela é didática. É o momento em que nós nos preparamos, é o momento em que nós buscamos a presença de Deus, é o momento em que a igreja, eu creio que houve um crescimento, houve um avanço, havia necessidade de nós passarmos por essa crise para que nós lá na frente possamos desfrutar desta crise, que no momento ela é complicada, mas lá na frente a gente pode olhar para trás e dizer: Deus esteve conosco, Deus esteve comigo. Para nós podermos fazer um encerramento, o profeta, quando ele procura uma resposta de Deus, ele permitiria que o iníquo lá, a pessoa má, passasse a exercer uma força contra aquela pessoa boa. Então, Deus estava preparando aquele povo iníquo para poder, lá na frente, mostrar a verdadeira identidade de Deus. E como o profeta mesmo chega à conclusão, no versículo 2 e no verso 4. Os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão para serem fiéis a Deus. Para nós encerrarmos aqui, reconhecemos que a crise é uma realidade do mundo e é consequência do pecado. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus nunca vai estar. O Senhor é soberano
e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá e os justos e ímpios terão a sua recompensa. Não desanime. Confie, pois, em breve o Senhor virá em nosso socorro. Amém? Palavra de esperança para nós. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não está. Deus ainda é o mesmo, Criador dos céus e da terra, permitiu todas essas crises no mundo, mas está conosco. Vamos orar? Pai, nós te louvamos nesta noite, agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu gerenciamento em todas as crises, em todos os momentos que a humanidade passou, e de forma especial esse momento em que nós estamos vivendo, que a tua glória possa ser manifestada, que o teu cuidado possa ser presente nas nossas vidas. E nós rogamos aquelas pessoas que já perderam a esperança, que possam, ó Deus, ter revigorado os seus ânimos, as suas forças, para permanecerem, para seguirem, porque o Senhor está presente e o Senhor cuida de cada um de nós. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.